a gente vai abrir, Brandão, os presídios e botar o cara para casa. Não é nada disso, não. Até porque a coisa não acontece nessa ordem. Será que se chegou ao fundo do poço essa história de sistema prisional sendo gerido unicamente pelo Estado? Aqui no sistema socioeducativo do Pernambuco, aqui na Paraíba a coisa tá boa. Tá, exatamente. Quando você Sistema compara, socioeducativo quando se compara, tá ótimo, se você for comparar aqui com o vizinho do Pernambuco. Saulo, tem algumas coisas aí interessantes que a gente precisa ficar atentos. Por exemplo, como você falou logo no início, acredito eu, a questão da redução dos custos, da incapacidade do Estado de fazer aquilo. Você não falou necessariamente isso, você falou da redução de custos, né? Eu estava dando uma olhada nos dados do Conselho Nacional de Justiça de 2022. O Brasil até 2022, acho que 2023, meados de 2023, se eu estiver correto, nós temos 823.295 apenados no Brasil. 644 mil encarcerados e 190 mil cumprindo alguma medida aí no semiaberto, aberto e tal. Mas vamos lá. Se você pegar o que foi feito nos dois países que são precursores, que é França e Estados Unidos, esse presídio custava, à época, para esses dois países, a metade do preço que custaria normalmente se fosse regido pelo estatal. É um negócio interessante, sim, né? Era estipulado em $50. Quando a iniciativa privada entrou, ficou em $25. Aí vamos lá, se você pegar os dados de 2022, vai estar lá. A média do gasto com preso no Brasil é R$1.800. Dados de 2022. Mas aí você vai encontrar, por exemplo, Pernambuco com 995 e você vai encontrar Tocantins com 4.200. Então, aí qual é a curiosidade dessa nossa discussão aqui? É que em Tocantins, esse sistema prisional que foi alvo dessa pesquisa, ele é regido pela iniciativa privada. sim. Então aí já suscita também outras coisas. E assim, infelizmente, a gente está... nós temos uma... E a gente tem que... não há como fugir disso. Infelizmente, nós temos uma sociedade brasileira carente de ética, moral e valores. O grande diferencial, Osório, se você me permite fazer essa pontuação, quando você disse que, de fato, tem algumas instituições estatais em que algumas coisas já são feitas pela iniciativa privada, mas nesse caso aí a coisa muda totalmente de figurino, porque a ideia seria, não na sua íntegra aqui no Brasil, mas assumir totalmente o sistema, né? A iniciativa privada, de fato, tomar conta. Muito embora eu tenha pontuado aqui que a proposta, que é um pouco do que Saulo disse, a proposta que tramitava lá é a mesma que você teve acesso em 2015, né? Que prevê essas... É uma gestão compartilhada. No caso, metade Estado, metade no iniciativa caso privada. foi o relatório da CPI, né? O relatório final. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Infelizmente, vez por outra, muito embora ainda estamos numa escala bem distante, graças a Deus, pelo menos de acordo com alguns outros estudos aí, se tratando de corrupção, a gente está do 100 para dentro. mas estamos lá na lista, né? Isso não se preocupa. Mas o que é que acontece? Você já deve ter ouvido falar disso em algumas instituições estatais. Nem sempre a prestadora de serviço da iniciativa privada, ela corresponde àquilo que deveria, né? E isso, acredito eu, que abre precedentes para uma série de desconfianças de alguém, por exemplo, é só levantar aqui uma questão de fato, o que é que está por trás desse interesse. Será que é de realmente... A gente está falando de duas Campinas Grandes encarceradas, né? A gente tem 402 mil habitantes, a gente está falando de mais de duas populações de Campina Grande. A pergunta é, será que, independente da forma como isso deveria ser feito, ou vai ser feito, será que nós teríamos suporte para estabelecer a devida mudança esperada, já que o Estado, em tese, ele tem sido incapaz de fazer isso? Há uma outra questão paralela a isso. Não sei se ainda estamos no mesmo viés. Acredito que não.
Eu acredito que não. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, nós seguimos na contramão dos países desenvolvidos, que era manter. Nós tínhamos exatamente essa ordem, não esqueço nunca mais disso. 82% das pessoas encarceradas e 9% das pessoas em liberdade vigiada ou algo semelhante. Tá danado. E no Brasil, por incrível que pareça, era mais ou menos nos países desenvolvidos a ordem é justamente inversa. Menos gente encarcerada. A gente vai abrir, Brandão, os presídios e botar o cara para casa, não é nada disso não. Até porque a coisa não acontece nessa ordem, né? Ou não deveria acontecer. Não vai acontecer nessa ordem. Mas eu acredito que tem uma série de questões aí que precisam serem verificadas antes de, usando a expressão vulgar, a gente bater o martelo. Afinal de contas, qual é o real interesse disso tudo? Será que a gente tem como questão de pano de fundo uma mudança significativa no sistema prisional? Ou é mais algum esperto aí que está querendo se aproveitar e abrir novos caminhos para ele mesmo? É uma das perguntas. Eu vou pegar o embalo aí e fazer duas observações que serve como pergunta também para o pessoal, para vocês falarem. Primeiro, a questão do realmente vamos dizer, o custo é muito maior no setor privado. Isso ficou bem claro, inclusive, as próprias empresas elas confirmam isso, né? Está lá no relatório e tal. O custo de um preso praticamente dobra. Enquanto, por exemplo, só para a gente entender matematicamente, enquanto o Estado gastaria 2 mil com um preso, no setor privado seria 4 mil. Isso aí é consenso. Só que as empresas têm os argumentos, né? Os caras que negociam, quem negocia dá para argumentar. Um deles é, por exemplo, a qualidade da estrutura que eles oferecem. O Estado não precisaria estar fazendo reforma e tal, a estrutura era muito mais forte, abre aspas, a prova de rebelião, a prova de incêndio, enfim, toda uma questão, o concreto que eles usam é não sei o que, é o aço, não sei, enfim. Argumento número 1. Argumento número 2, segundo as empresas, eles ofereceriam um serviço de ressocialização muito melhor do que o Estado oferece. Então, teoricamente, o Estado economizaria, aquele camarada ressocializado não voltaria mais para a cadeia, enfim. São argumentos, né? Enfim, e vão argumentando. Realmente, de início o preço sai mais caro, mas no fim, do meio para o fim, o Estado. E sem contar a história de que depois o presídio seria dado ao Estado, enfim. Então, assim, é questão de argumentação. Por isso que eu digo, os parlamentares lá em 2015 ficaram bem maravilhados. Tal, porque assim, é um relatório, e o relatório traz a opinião, né, da fala da empresa, a fala de todo mundo que foi para a CPI. E quando eu li, eu digo, rapaz, os caras estão animados, esses deputados aqui estão animados com esse negócio. Eu não sei até que ponto essa CPI lá de trás, 2015, até que ponto ela veio, ou ela está vindo, repercutindo agora. Digo agora, nesses 4, 5 anos, porque veio a história de Bolsonaro, Paulo Guedes. Né? O pessoal muito, até por essência, o pessoal se diz de direita, tal, enfim, né? Liberdade econômica, aquela coisa toda. Então, aí veio já com essa, abre aspas, ameaça de abrir mais o sistema prisional para a iniciativa privada. E agora, surpreendentemente, o governo Lula, por que eu digo surpreendente? Porque se tem uma pauta em que até então o pessoal de direitos humanos, né, de esquerda, tal, do ponto de vista ideológico, politicamente falando, e o sistema prisional, se tem uma pauta que eles afinam, que eles coincidem, é justamente essa. Ambos são contra a privatização do sistema prisional. Mas aí, aparentemente, o governo Lula está começando, vamos dizer,
pensar, simpatizar com essa ideia, me parece, né? Não sei. Aí entra na pergunta que você fez. Porque, veja só, vamos lá. Se no Brasil, duas correntes ideológicas que são absolutamente antagônicas, direita e esquerda, essa história de direita e esquerda, se nesse assunto eles estão mais ou menos convergentes, então, o que é que será? Aí vem a pergunta, irmão, será se é realmente é porque é necessário mesmo? Será se chegou ao fundo do poço essa história de sistema prisional sendo gerido unicamente pelo Estado? Porque é meio que entrar num consenso as forças políticas, né? Aparentemente. E aí, Edmo, será que é aquela história, não tem saída, vai ser isso mesmo? Por exemplo, usando como exemplo a reforma da Previdência, né? Entra governo, sai governo, sai... Rapaz, não tem pra onde correr. O governo que entrar vai ter que apertar o... Não tem governo. Fogo foi feito, né? Entra governo, sai governo, e vai ter uma hora que diz, rapaz, isso aqui realmente é uma... Aqui não tem ponto de correr, não. É isso aqui mesmo e acabou. Será que é a mesma coisa do sistema penitenciário? Do modo geral, né? Sistema penitenciário. Sistema de privação de liberdade, né? Eu acho o seguinte, essa questão do alinhamento, né, dos governos aí, desde Fernando Henrique, passando por Lula, Lula 2, Dilma, tal, Temer, Bolsonaro e o Lula de novo. Lula ampliou o decreto, eu falei aqui, né? Decreto 8.874. Ampliou o decreto de Temer, colocando o sistema de privação de liberdade nesse rol aí de parcerias de investimento privado e tal. Então não é aparente não, é uma proposta do governo. Agora a retórica é outra, né? E aqui eu não estou aqui querendo defender A nem B. Eu acho que esse negócio de direita e esquerda, isso aí não é uma questão que a gente tem... Assim, a coisa certa é certa. A coisa errada é errada. Independente se é de direita, esquerda. Sim. Enfim, mas tem gente que gosta, né, desses antagonismos aí artificial, né? Direita, esquerda, sem realmente se debruçar sobre as questões, né? Exatamente. As questões de fato, né? Mas é isso, o Brandão colocou, o que está por trás de tudo esse jogo aí, né? É um jogo de interesse, né? Aquela história do vendedor, fala, beleza, você contou uma coisa boa, agora me conta o que está por trás disso aí que não presta no seu produto, não é isso? Então, o cara que vai vender, ele vai vender só o lado bom, né? Exatamente. O lado bom. Vai contar a história bonita. Vai contar a história bonita. E essa discussão que o Brandão trouxe aí sobre essa questão do desencarceramento, agora vai começar a ser bem discutida agora, depois que o ministro assumir, né? O ministro do STF agora, o Flávio Dino, que ele trouxe algumas questões agora recentemente sobre essa problemática que Brandão tocou, dos crimes, né? E o desencarceramento e tal. Uma coisa que tem que ser discutida realmente, né? A população carcerária no país. Eu acho que o Estado cria lei e não cumpre as leis que eles mesmos confeccionam e produzem, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de superpopulação nos cárceres do Brasil, no sistema de privação de liberdade no geral. Né? Não existe superpopulação? Por que não fazem presídio? Por que não contrata policiais? A superlotação existe porque o número de presídios é pouco. É pouco, mas por que eles não fazem? Dinheiro tem. Tem um fundo penitenciário aí, tem mais de R$1 bilhão. Eu acho. Imagina só, onde é que eu quero chegar? Existe aquela história do cara criar dificuldade para vender facilidade. Sim. Quando o cara cria um caos, o sistema penitenciário no Brasil é um caos. O sistema de privação de liberdade. Aqui no sistema socioeducativo do Pernambuco, aqui na Paraíba a coisa tá boa. Tá, exatamente. Quando você compara, socioeducativo. Quando se compara. Tá ótimo. Se você for comparar aqui com o vizinho do Pernambuco. Sim. Todo dia é rebelião, todo dia é fuga dos garotos lá, não sei o que. E quem são os servidores lá? Servidores seletistas. Servidores contratados. Aqui na Paraíba são concursados. Então, o servidor concursado ele tem a outra dinâmica de serviço. Ele tem uma outra força do serviço. Então, é diferente. Estou dizendo que não vai resolver os problemas do mundo, não é isso não, ninguém é anjo vingador, mas o servidor efetivo, ele tem uma outra força. Ele tem até mais segurança. Mais segurança para trabalhar e tal. Aqui em Pernambuco está um caos praticamente. Porque você imagina, o cara que não tem uma segurança
como é que se diz, empregatícia. Hoje ele é socioeducativo, amanhã não é. Ele fica com medo, pô. Ele fica com E medo pode de... ser cooptado, tem a questão do crime Sim, organizado, também. né? Eu não vou muito por aí porque, infelizmente, né, servidor público também é. Mas assim, mas o cara fica com medo de, sei lá, ser duro lá no sistema, no presídio mirim, vamos dizer assim, né? É porque esse nome é muito grande, sócio educativo, dá uma preguiça de falar, não. Aí o que é que ocorre? O cara fica com medo. Pronto, vamos para o presídio convencional. Você é um servidor contratado. Aí você fica com medo. Rapaz, amanhã eu não estou aqui. Amanhã eu não posso nem andar, não tem mais segurança na rua. Então, eu não vou ser rígido aqui com os presos, porque amanhã eu posso nem estar aqui. Né? Ele não tem a segurança, assim, ainda que psicológica, para poder se impor lá no serviço dele, né? Aí Aí, assim, até isso reflete. Pois não, só né? para concluir essa intervenção, é o seguinte, o Estado, ele nem sequer coloca em prática aquilo que coloca na lei. Por exemplo, acabar com a superpopulação, contratar os servidores na sua quantidade suficiente, proporcional ao serviço que tem que ser prestado, um bom serviço. Ele não faz nada disso, depois diz o seguinte, opa, vamos experimentar aqui o setor privado tomando conta disso? Espera aí. Você não fez nem o que estava previsto na lei. Se não der certo o que está previsto na lei, aí vamos olhar outro modelo. Então não faz sentido você já propor algo diferente daquilo que a lei sequer foi colocada em prática. Você tem que fazer presídios, tem que contratar policiais, agentes socioeducativos, fazer boas estruturas, não estrutura do Arco da Velha, quando amarrava cachorro com linguiça. Você vê, o sistema socioeducativo, por exemplo, a lei socioeducativa, que é o SINASE, né, é de 2012. E a gente tem estrutura do século, a estrutura que eu digo assim, de modo geral, né, só estrutura física, do século passado, do começo do século passado, né? Então, quer dizer, a lei tem 13 anos, não se adequou em absolutamente nada. Aí já vem com essa proposta, não, vamos entregar a iniciativa privada. Até 2, 3, 4 anos atrás estava na iniciativa privada. Eram prestadores de serviço, teve até empresas, né? Lá no sistema socioeducativo aqui na Paraíba. Qual foi o resultado? Mortes, rebeliões e etc. que a gente sabe aqui. Então, há um modelo que dá para ser gerido publicamente, com servidores efetivos, dá, basta interesse. Eu acho que na gente não falta recurso, porque se faltasse recurso, o cara não vinha com uma proposta dessa de dobrar o valor de um preso, por exemplo. O cara vem até uma proposta indecorada. Peraí, eu estou gastando metade do que você está me propondo, que você vai dizer que vai resolver o problema desse camarada. Você está entendendo? Então, quer dizer, eles criam as dificuldades para tentar vender uma facilidade, e a facilidade é sempre por alguém que é vinculado ao grupo, né? Eu estou falando de qualquer grupo que seja. Quando os caras vêm com essas coisas assim, é para desconfiar. Então, onde está o interesse? Eles nem colocou na prática ainda. Vamos colocar na prática, que se não der certo, a gente pensa outra coisa. Bota na prática que está na lei. Vai no sistema penal, pega lá o sistema penal, uma unidade lá como a do Goiás. A unidade modelo, padrão, né? Padrão norte-americano lá. Sim. Tantos presos por cela, tal, a cama do cara, uma fábrica lá na retaguarda da unidade, ali você pode pegar e fazer uma parceria assim para o cara trabalhar sem essa questão da escravidão, né? Aí você faz tudo isso, bota um negócio bem bacana, faz da doutrina, segurança, educação, nada disso oferece e já quer dar para o peixe, pô. Agora, assim, a gente vai analisar, não é um contrassenso também. Uma hora, o governo atual, o governo Lula, aparentemente está entrando na onda aí da, abre aspas, privatização. Outra hora, mesmo governo e o STF tal já defende veementemente o desencarceramento. Não é uma contradição? A privatização, ela não quer mais gente? Entendeu que a defesa de duas coisas que não se combinam, que é privatização e desencarceramento. Isso aí não... De acordo com o que a gente já conversou aqui, a privatização ela quer preso.
Ela não quer presídio sem preso. E como é que se defende essas duas coisas ao mesmo tempo? Posso fazer agora? Eu não estou dizendo que, Não, que é o pra gente governo Lula é refletir. desencarcerador, não. Pelo contrário, eu acho que dados mostram que o governo do PT foi o que mais encarcerou, né? Acho que Eu é acho que complicado, dado, assim, mas porque assim, tem que ver a proporção dos anos, né? tem tudo isso, tem que ir mas pra eu não ponta sei do se lápis, são né? desencarceradores, não. Eu falei do ministro Dino porque ele fez uma fala recentemente para rever aquela questão de ir preso todo mundo, né? Não, Tal, mas tal. quando a gente bota. É por isso que é perigoso botar nome. Quando a gente diz PT, Lula, na verdade é maior, né? Aí vamos falar de esquerda, pessoal de esquerda. Porque Tá. aí entra PSOL, entra. Enfim. É. Pelo menos o discurso é esse. A retórica é essa, né? Desencarceramento, É, a né? retórica. Desencarceramento. Não é só. Por isso que fica complicado você botar Lula, botar Dino. Mas a esquerda, do ponto de vista de ideologia política e tal, geralmente defende essas pautas, né? Desencarceramento, bababá, enfim. Mas o que eu quero dizer é isso. Mas só que mas nem toda a esquerda defende a privatização. Por isso que eu digo que eu até me surpreendi de agora, no governo Lula, surgir essa história de incluir o sistema prisional no rol aí de serviços de PPPs, parceria público-privada, porque historicamente a esquerda não apoia isso, não gosta disso. Mas aí vem aquilo que o Brandão falou ainda agora, né? Será que, mesmo sem gostar, vai ter que ser assim? A reflexão é essa, né? Inclusive o ministro agora, né? O ministro dos Direitos Humanos, né? O Silvio Almeida, né? Ele fez uma fala, assim, criticando fortemente essa questão da privatização, né? Do sistema de privação de liberdade. Sim. Em dezembro, na última sessão da Comissão de Segurança Pública, na Câmara, eu assisti, tinha um deputado lá do PSOL também, que ele totalmente contra esse negócio de privatização, né, do sistema prisional. Totalmente contra. Enfim, é um assunto velho, mas que veio à pauta novamente. Enfim, vamos ver o que é que vai dar. Como diria Mamonas Assassino, é uma faca de dois legumes. Você vai Porque, botar um presente para você, Brandão? Vai dar dinheiro. Ele é mole. porque, Saulo, acho que tem duas coisas aí